Ok, então vamos falar aqui sobre o complemento nominal, certo? Continuando, complemento nominal. O complemento nominal, ele, como a própria expressão já diz, ele complementa o sentido de um nome. Pessoal, o que é um nome? Nome é o termo que a gente usa para designar substantivo, adjetivo e advérbio, tá certo? Então, todas as vezes que eu falar assim, atenção, isso aqui é um complemento nominal, está completando o sentido de um nome. Eu estou querendo dizer o quê? Que aquela expressão está completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, tá certo? E o complemento nominal, assim como o objeto indireto que a gente acabou de ver, o complemento nominal também tem preposição, tá ok? Então, o meu complemento nominal, assim como o objeto indireto, ele tem preposição. A diferença é que o objeto indireto completa o sentido de um verbo. E o meu complemento nominal complementa o sentido de um nome. E o que é um nome? É um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá certo? Então ele vai complementar o sentido de um nome ou de alguma palavra com valor de substantivo, tá? Alguma palavra que foi substantivada, tá certo? Mas se você achou confusa essa parte de palavra que foi substantivada, mais para frente a gente fala, não se preocupe. Vamos lá. Primeiro, preciso que você não confunda objeto indireto com complemento nominal. Tá certo? Eu sei que para alguns já devem ter sacado a ideia, mas para quem tem dificuldade a gente vai exemplificar. Porque tem gente, né, que provavelmente nunca viu isso aqui. Então vamos lá. Objeto indireto. Vou pegar um exemplo de objeto indireto. Precisarei da sua ajuda para a prova. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse de alguma coisa é dar sua ajuda para a prova. Portanto, precisarei é um verbo transitivo indireto, certo? E dar sua ajuda para a prova é o meu objeto indireto. Eu tenho a minha preposição de, né? De mais a, que está introduzindo o meu objeto indireto. Ou seja, eu tenho uma expressão, certo? Nesse caso, eu tenho uma oração que está completando o sentido do meu verbo. Meu verbo precisar, certo? Beleza? Vamos seguir. Agora um exemplo de complemento nominal. Eu quero a contratação de um novo estagiário. Contratação é um substantivo, certo? E olha só, aqui eu tenho logo em seguida a minha preposição de. De um novo estagiário. De um novo estagiário está complementando o sentido de alguém, concorda comigo? Quem é esse alguém? É a contratação. Contratação. Só que contratação não é a mesma coisa que o verbo precisar, porque contratação não é um verbo. Contratação é um nome. Logo, essa expressão toda que está aqui depois está completando o sentido desse nome, desse substantivo. Tá ok? Eu quero a contratação de um novo estagiário. De um novo estagiário está completando o sentido do nome. O nome, ele é um substantivo. Aqui eu tenho uma preposição. Logo, de um novo estagiário é um complemento nominal de contratação. Certo? Entenderam a diferença? Olha só, contratação é um substantivo, precisarei é um verbo. Essa aqui é a grande diferença. Não confunda objeto indireto com complemento nominal. Apesar de os dois terem preposição, um complementa o sentido do verbo, o outro complementa o sentido de um nome. E a gente vai partir agora para alguns exemplos, tá? De maneira que não reste dúvidas. Sou favorável ao seu projeto de lei. Favorável é um adjetivo. Aqui atrás eu tenho um sujeito que está oculto, está escondido. Eu sou favorável. Favorável é um adjetivo. Tá bom? Então, adjetivo. Logo em seguida tem uma preposição, olha. Ao. A mais o. Ao seu projeto de lei. Eu tenho um adjetivo, uma preposição. E em seguida tem uma expressão que está sendo introduzida por essa preposição. E olha só, essa expressão está completando o sentido de favorável, concorda comigo? Eu sou favorável, tá bom, mas favorável a quê? Ao seu projeto de lei. Então, ao seu projeto de lei está completando o sentido de favorável. Portanto, ao seu projeto de lei é um complemento nominal, porque favorável é um adjetivo, favorável não é um verbo. Certo?
Lembra das perguntinhas que a gente fazia? Então, lá em cima no exemplo de novo. Ó. Precisarei da sua ajuda para a prova. Quem precisa, precisa ter alguma coisa. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu precisarei. Você vai perguntar, precisa do quê? Aí eu vou ter que complementar, não é? Com complemento verbal, porque precisar é um verbo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Sou favorável. Tá bom, mas é favorável a quê? Ao seu projeto de lei. Então, o seu projeto de lei está complementando o sentido de favorável, que não é um verbo, é um nome. Certo? Tenho orgulho dos meus filhos. Tenho orgulho. Orgulho é um substantivo. Tá bom? Ter orgulho de alguém, um substantivo. Tá? Se ele fosse orgulhoso, aí seria um adjetivo. Mas nesse caso aqui é um substantivo, orgulho. Tá bom? Quem tem orgulho, tem orgulho. Tá? Mas tem orgulho de quem? Dos meus filhos. Você percebe que dos meus filhos está completando o sentido de orgulho? Porque tem orgulho, tá bom, mas tem orgulho de quê? De quem? De quem? Dos meus filhos. Dos meus filhos está completando o sentido de orgulho. Só que orgulho, pessoal, não é um verbo. Orgulho é o quê? É um nome. Se ele é um nome, logo dos meus filhos é um complemento nominal. Certo? Vamos seguir. É a certeza da vitória. É a certeza da vitória. Certeza é verbo, pessoal? Não. Certeza não é verbo. Se certeza não é verbo, logo, essa expressão que está complementando ela tem que ser um complemento nominal, porque está introduzida por preposição, certo? Até aí tudo bem? Se eu chegar para você e falar, olha, eu tenho certeza, você vai falar certeza? Tá, mas certeza do quê? Da vitória. Então, da vitória está completando o sentido de certeza, certo? Zero estresse? Vamos seguir? Vamos lá. Você está longe de casa. Longe é um advérbio. Se eu chegar para você e falar, olha, você está longe. Aí você falar, beleza, mas tô longe da onde? Tô longe do quê? Aí eu vou falar de casa. Então, de casa está me ajudando a explicar o que é esse longe. Ó, é longe da onde? É longe de casa. Portanto, de casa está complementando o sentido do advérbio. E olha só, a minha preposição de aqui significa que de casa é um complemento nominal. Tudo bem? Próxima frase aqui, ó. Chegou inevitavelmente a ruptura do contrato infeliz. E aí eu deixo uma dica. Caiu na prova, se deparou com uma frase muito grande, com um período muito grande, vai direto na preposição. Olha minha preposição aqui, ó, do, de, mais o. Lê o que está depois da preposição. Do contrato infeliz. Do contrato infeliz está falando de alguém, está complementando o sentido de alguém. Olha só, quem é que está atrás da preposição? Ruptura. A ruptura. Ruptura é o meu substantivo. Logo, do contrato infeliz está completando o sentido de ruptura. Concorda comigo? E eu tenho a minha preposição. Opa, eu tenho um nome, uma preposição e uma coisa que está completando o sentido desse nome. Está na cara, pessoal. É um complemento nominal. Tá bom? Vamos agora para a próxima frase. Nada pode impedir a inexorável marcha do tempo. Marchar, marchar é um verbo, mas a marcha é um substantivo. Então veja bem, nada pode impedir a inexorável marcha. Aí você fala, marcha? Tá bom, mas marcha de quem? Do tempo. Do é a mesma coisa que de, mas o. Do tempo está completando o sentido de marcha. Portanto, do tempo é o meu complemento nominal. Tá certo? Até aí tudo bem? Ok. Basicamente, pessoal, o conceito de complemento nominal é esse. Veja bem. Lembre-se que os pronomes oblíquos podem fazer papel de objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Então, eu acabei de explicar para vocês o que é um complemento nominal. E o meu pronome oblíquo, ele pode fazer papel de complemento nominal também. E aí a gente vai tratar com alguns exemplos. Então, primeiro, pronomes oblíquos fazendo papel de objeto direto. Meu irmão me incomoda às vezes. Quem incomoda, incomoda alguém. Concorda comigo? Quem que é esse alguém? Me.
Nesse caso, meu irmão incomoda eu, né? Me incomoda. Então, me está fazendo o papel desse alguém. Só que me, pessoal, é um pronome oblíquo, como a gente viu lá em cima. Olha ele aqui, ó. Pronome oblíquo átono. Então, se ele está aqui fazendo o papel desse alguém, logo ele é o quê? Objeto direto. Então, meu irmão incomoda eu às vezes. A diferença é que eu peguei esse eu, transformei ele em me e coloquei atrás do verbo. Meu irmão me incomoda às vezes. Ao invés de eu falar assim, meu irmão incomoda eu às vezes, eu falei, meu irmão me incomoda às vezes. Eu simplesmente transformei eu em me, tá? Quem incomoda, incomoda alguém. Quem é esse alguém? Sou eu. Só que eu foi transformado em me. Logo, quem vai fazer papel de objeto direto é o me. É o meu pronome oblíquo átono. Certo? Retirou-o da Câmara dos Vereadores. E aí vem a dúvida que não quer calar. Bruno, eu poderia fazer isso aqui, ó? Ou retirou da Câmara dos Vereadores? Não posso. E aí fica uma dica para muita gente que gosta de errar isso em redação, certo? Pronome oblíquo não pode começar a sua oração, a sua frase, pessoal. Não pode aparecer no início de tudo, não pode. Então, se você precisar falar que, né, usar o pronome oblíquo, não coloque ele no início. Por mais que isso aqui pareça mais fácil de falar, o retirou da Câmara dos Vereadores, é muito mais fácil de você falar do que retirou-o da Câmara dos Vereadores. Concordo, mas na escrita, pessoal, você não pode falar isso, tá? O português não admite que o pronome oblíquo vá lá para o começo da sua frase, certo? Não pode. Então, retirou-o da Câmara dos Vereadores é a maneira correta. Não erre, pessoal, isso nas redações, por favor. Vamos lá. Retirou-o da Câmara dos Vereadores. Quem retira, retira alguém, né? Retirou ele da Câmara dos Vereadores. Só que esse ele foi transformado em um pronome oblíquo. O pronome oblíquo, o. Tá certo? Vamos subir aqui, ó. Olha ele aqui na nossa tabela. O. Pronome oblíquo átono. Então, retirou ele da Câmara dos Vereadores. Esse ele virou o. Quem retira, retira alguém. Então, esse alguém, meu objeto direto, está sendo representado por o. Logo, retirou-o da Câmara dos Vereadores. O é o meu objeto direto. Eu tenho um pronome oblíquo fazendo papel de objeto direto, certo? Chamaram-no de estúpido. Quem chama, chama alguém. Deu alguma coisa, né? Mas tudo bem. Então, chamar é um verbo transitivo, direto e indireto, nesse caso aqui. Então, veja bem. Chamaram-no de estúpido. O meu objeto indireto é de estúpido. De estúpido. Tá aqui, ó, bonitinho, objeto indireto. E o meu objeto direto foi comprimido. Foi comprimido nesse no, que é um pronome oblíquo. Então, veja bem. Chamaram ele de estúpido. Esse ele foi transformado em um pronome. Logo, esse pronome está fazendo papel de objeto direto. Tudo bem? Zero estresse? Vamos seguir? Vamos seguir. O frio castigou-o a noite toda. Né? Ou pode ser também, o frio o castigou a noite toda. Esse o que está aqui no começo, ele é um artigo. Ele não é o pronome. O pronome é esse o aqui, ó, que nesse caso foi colocado depois da palavra, certo? Depois do meu verbo. O frio castigou-o a noite toda. Então veja bem, o frio castigou o. O frio castigou ele a noite toda. Esse ele foi substituído pelo pronome o, pela palavrinha o. E o ele que estava fazendo o papel de objeto direto passou a função de objeto direto para esse o, para esse pronome. Então, o aqui é objeto direto. E o meu verbo castigar é um verbo transitivo direto. Tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir. Espero-te na Avenida 21. Quem espera, espera alguém. Em algum lugar, né? Mas, nesse caso aqui. Então, veja bem. Espero-te. Espero você na Avenida 21. Eu posso falar assim, te espero na Avenida 21.
Não, não pode. Por mais que a gente fale isso no dia a dia, mas né, a linguagem popular, a gente fale muito isso, mas esse te espero na língua portuguesa tá errado. É espero te, porque você não pode começar um pronome oblíquo no início da sua oração, no início da sua frase, no início de tudo. Não pode, pessoal, não pode. Tem que ser depois do verbo. Se você precisar colocar ele no início da oração, dá um jeito de colocar ele depois do verbo, coloca um hífen aqui, ó, que nem a gente fez, espero ter, espero hífen ter, mas não coloque ele no início, tá bom? Principalmente aí quem for fazer redação, não esqueça, pessoal, isso aí desconta pontos grosseiros na redação. Colocar o pronome oblíquo no início, às vezes até começando um parágrafo, né? Como eu já pude ver, coisa bizarra. Mas bem, vamos lá. Te espero na Avenida 21. Não existe. É espero te na Avenida 21. Quem espera, espera alguém. Esse alguém está sendo representado por te. Logo, esse meu te está fazendo papel de objeto direto. Certo? Namorei-a por 2 anos. Nossa, que bizarro. Acredita, muito bizarro. Mas você não pode falar assim, ó. No caso, namorei por 2 anos. Você pode falar isso? Não, você não pode falar isso. Namorei por 2 anos. Por quê? Pronome oblíquo não começa a frase, certo? Não pode começar. Logo, esse namorei vai ter que pegar esse namorei, e jogar esse depois do verbo namorar. Namorei-a por 2 anos. Fica estranho? Fica, mas é a maneira correta, porque o pronome oblíquo não pode começar a minha frase. Quem namora, namora alguém, tá? Quem namora, namora alguém, não. Você também não namora com ela. Gente, isso é muito errado. Na língua portuguesa, o verbo namorar é transitivo direto. E a gente vive falando isso. Aí, você viu? Fulano tá namorando com ciclana. Só que esse com não pode, com é preposição. O verbo namorar é transitivo direto. Então quem namora, namora alguém. Não namora com alguém. Com alguém tá errado, namora alguém. Então namorei ela por 2 anos. Ela foi substituída pelo pronome oblíquo, a. Logo, quem está fazendo papel de objeto direto aqui é o pronome oblíquo a. O pronome oblíquo a está fazendo papel de objeto direto. Certo? Tudo bem? Se eu tivesse aqui, ó, no início da oração assim, eu, é porque nesse caso o meu sujeito ele está oculto, né? Eu tá escondido aqui. Se eu fizesse assim, ó, a seguinte construção, eu a namorei por 2 anos, estaria correto, pessoal. Tá bom? Mas como eu eclipsei, como eu tirei o meu sujeito, deixei ele oculto, eu não posso colocar esse a na frente. Se tivesse o eu, poderia. Eu a namorei por 2 anos. Só que o eu não está aqui, então não pode. Certo? Tudo bem? Olha só. O meu linguajar, vocês já perceberam que ele é bem simples, né? Ele é muito... como é que se fala? Eu fico reforçando a mesma coisa várias vezes. Por que isso? Para que quem tem dificuldade consiga entender. É como se eu estivesse explicando para quem está começando do zero, realmente, entendeu? Que não sabe nada disso aqui. Porque tem muita gente que realmente nunca viu isso aqui. Então, essa maneira de eu falar, de explicar, como se estivesse explicando pela primeira vez, às vezes eu falo como se estivesse explicando para uma criança. Eu sei, mas tem que ser feito. Para que quem nunca viu consiga entender. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Agora, pronomes oblíquos fazendo papel de objeto indireto. Semelhante ao que a gente viu anteriormente, pronome oblíquo fazendo papel de objeto direto, eles também podem fazer papel de objeto indireto. Vamos ver isso aqui. Você deve nos obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Ué, não é alguém não? Não, pessoal. Quem obedece, obedece a alguém. Obedecer é um verbo transitivo indireto, certo? Então você deve obedecer a nós. Ou você deve obedecer a mim, a ele, a fulano. Não. Você deve obedecer a nós.
que esse a nós, essa expressão a nós, ela foi substituída por um pronome oblíquo, tá? Se você olhar aqui na tabela, você vai achar aqui, ó, nos, certo? Nós, nesse caso, pronome oblíquo tônico. Então, perdão, pronome oblíquo átono. Nesse caso, um pronome oblíquo átono, certo? Você deve nos obedecer. Como se ele estivesse falando, você deve obedecer a nós. A é uma preposição, nós é um pronome pessoal, e essa expressão todinha foi substituída pela expressão nos. Você deve obedecer a nós. Então tem um objeto indireto que foi transformado em pronome oblíquo. Tudo bem? Ninguém me pagou o aluguel. Ninguém pagou o aluguel a mim. Certo? Ninguém pagou a mim o aluguel. A é a minha preposição, certo? E essa expressão a mim foi transformada no pronome oblíquo me. Logo, me está fazendo papel de objeto indireto, porque quem paga, paga a alguém, tá bom? Paga alguma coisa a alguém. Então, a alguém é o que está sendo representado pelo pronome oblíquo me aqui. Tudo certo? Vamos seguir. Comprou-lhe 2 tortas e um refrigerante. Quem compra, compra alguma coisa. 2 tortas e um refrigerante a alguém. Então, comprou a ele 2 tortas, ou comprou para ele 2 tortas e um refrigerante. Eu peguei para ele, transformei na expressão lhe e coloquei depois do verbo, com o hífen. Comprou-lhe 2 tortas e um refrigerante. Quem compra, compra alguma coisa a alguém. Quem compra, compra alguma coisa a alguém. Então, a alguém está sendo representado pela expressão lhe aqui, né? Quem compra, compra alguma coisa a alguém, certo? A alguém está sendo representado pela expressão lhe. Comprou-lhe 2 tortas e um refrigerante. Tudo certo? Até aí, zero estresse? E agora a gente vai ver, né, a questão que está relacionada à nossa aula principal, que é complemento nominal. Apesar de a gente ter gastado um tempo aí falando dos pronomes, fazendo papel de objeto direto e objeto indireto, foi só para que você possa visualizar. Mas o foco é mostrar para você que os pronomes oblíquos fazem o papel de complemento nominal também. E aqui a gente tem alguns exemplos para poder ilustrar. Então vamos lá. Não me seria conveniente palestrar hoje. Se eu chegasse para você e falasse, olha, atenção, não seria conveniente. Você ia falar, tá, conveniente para o quê? Palestrar hoje. Beleza, mas conveniente para quem? Para ele? Para mim? Para você? Não seria conveniente para mim palestrar hoje. Para é uma preposição e esse mim, para mim, ele foi reduzido, né, sintetizado em um pronome. O pronome oblíquo me. Então, não seria conveniente. A mim foi transformado em um pronome oblíquo e foi deslocado para antes do verbo, certo? Logo, a mim, ou nesse caso me, está fazendo o papel de complemento nominal. Entenderam isso? A conversa nos era saudável. A conversa era saudável a nós. A nós. Saudável, pessoal. Certo? A quem? A nós. Então, a nós é o meu complemento nominal, foi transformado em nos e foi jogado lá atrás. Então, a conversa era saudável. A nós. Está complementando o sentido de saudável. Saudável, pessoal, é um adjetivo. Logo, quem está completando esse sentido quem é que está completando o sentido desse adjetivo? É a nós. A nós foi transformada em nos, portanto, nos é complemento nominal. Certo? Procrastinar lhe era inevitável. Então, procrastinar era inevitável a ele. Certo?
A ele foi substituído pelo pronome oblíquo lhe. Logo, o meu complemento nominal, a ele, virou o pronome oblíquo lhe. Procrastinar lhe era inevitável. Logo, lhe é o meu complemento nominal. Certo?